Lula é comunista, olha que novidade. Essa é a pauta número 3, Lula é comunista. Na sexta, em Brasília, ele abriu a reunião do Foro de São Paulo. Falamos aqui num domingo desses do documento desse 26º encontro do Foro de São Paulo, que nem existia, que era inofensivo, um documento tragicômico. Chegamos à conclusão de que é risível, mas é trágico ao mesmo tempo. E nesse discurso do Lula na abertura do Foro de São Paulo, ele chamou esse encontro da esquerda de bênção para a América Latina e disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. E um dia antes desse discurso, o Lula se irritou com o jornalista Rodrigo Lopes, do jornal Zero Hora de Porto Alegre. Em entrevista para a Rádio Gaúcha, do mesmo grupo do jornal, o repórter quis saber por que Lula não admite que a Venezuela é uma ditadura. Presidente, aproveitando que o senhor citou a Venezuela e Nicolás Maduro, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. E tem um trecho dessa entrevista em que o Rodrigo Lopes disse: eu já estive na Venezuela cobrindo eleições e fui preso. Então o repórter da Zero Hora foi preso na Venezuela numa cobertura de eleições. E consta, é o conceito relativo do Lula. Democracia é aquele lugar em que há eleições, né? E democrata é aquele que pensa como ele. O fascista é o Bolsonaro, aquele que queria diminuir o tamanho do Estado, o que por si só já é algo completamente impraticável, né? O nazista é o Bolsonaro que se aproxima de Israel, né? Enquanto o Lula se indispõe com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa, fala mal de Israel, fala bem do grupo palestino Hamas, deixa navios iranianos atracarem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, se junta com China, com Venezuela, com Rússia, com Nicarágua, com Cuba. Ou seja, eles tripudiam, né? Lacombe, é uma mistura de ignorância histórica com má-fé, né, deliberada, porque desinformação deliberada, porque todos os comunistas chamavam qualquer opositor de fascista. Até Trotsky, quando virou opositor de Stalin, virou fascista. E mal sabem eles, né, que o fascismo do Mussolini e companhia, que aliás o Zema escreveu uma frase claramente com um tom crítico, e a imprensa está tomando isso como uma defesa de Mussolini, quer dizer, é um nível, por isso que eu digo, é um nível de estupidez com má fé mesmo. Mas o Mussolini, ele era socialista, e ele acrescentou depois o fator nacionalista. Então, o Stalin parecia muito um fascista, porque ele era comunista, nacionalista por conta da guerra. O Putin é o que hoje em dia? Ele parece uma figura fascistoide, né? Mas ele é o cara que diz que a queda da União Soviética comunista foi a maior tragédia geopolítica da história. Então, e a Rússia manda gente para ajudar o Maduro. Então, é evidente que o conceito de democracia relativa do Lula não é democracia, é pura ditadura, como disse um editorial da Gazeta, é ditadura pura e simples.
né? Levou pito até do Gilmar Mendes, que posa de democrata, né? Então o Gilmar Mendes fez lá vários tweets dizendo que a democracia não é relativa, que não cabe tudo, e blá, blá, blá. Agora, sobre o comunismo, como eu já mencionei várias vezes aqui, existe a ameaça, nós todos estamos alertando para isso. Graças a Deus as pessoas estão se dando conta, então uma pesquisa recente mostra que mais da metade está com medo, né? E é para ter. E o comunismo é isso. Veja, o Mauro Iazzi, professor, dizia que tem que meter uma bala na nuca o assessor dos traidores da Revolução. O assessor da Dilma lá no BRICS, o tal do Jabur lá, disse que tem que matar geral mesmo na Revolução Comunista. O Roberto Lerrer assumiu a reitoria da UFRJ literalmente com o boné do MST, que é um movimento marxista, né? Agora, a imprensa está numa postura muito delicada. Eu quase fico com peninha. Tem alguma comiseração pelo esforço homérico dos militantes petistas, comunistas, das redações do Brasil. Porque até ontem, basicamente, o Foro de São Paulo nem existia. Era coisa de paranoia de olavista, não sei o quê, né? Não existe isso, para com esse argumento bobo infantil, né? Até as renomadas datilógrafas do país que debatiam comigo falavam isso há pouquinho tempo. Agora, eles estão tendo que dizer, o Foro de São Paulo não é comunista. Então tá lá um monte de jornalistas, não, o Foro de São Paulo não é comunista, tem que combinar só com Lula. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tuitou, é uma ignorância esse pessoal que não entende nada falando que o Foro de São Paulo é comunista, é um espaço da esquerda democrata para debater. Aí vai lá o Lula no dia seguinte e fala, temos orgulho de ser chamado de comunista. Eles não combinam nem entre eles, talvez seja de propósito, para criar dissonância cognitiva, vai saber. Aliás, no Foro de São Paulo tem lojinha que vende itens de Stalin, Fidel Castro, né? Imagina se o troço fosse mesmo comunista. E aí você citou aí o fascismo, resumidamente, que a frase é um pouco mais longa, mas no fascismo era tudo pelo, para e no Estado, e não há nada mais fascista do que o pensamento do próprio PT. E se você... Bom, o último livro do Flávio Gordon explica muito bem isso, né? Nazismo e socialismo e comunismo é tudo a mesma coisa, basicamente, né? O partido nazista era o nacional-socialismo, e você tem a internacional socialista. Então, Paulo... farinha do mesmo saco, né? E cabe tudo para o Lula, e ele encarna tudo de certa forma. Ele é um comunista, ele é um fascista, ele é um nazista, dá para dizer. Bom, o nazismo e o comunismo têm lá as suas semelhanças, muito mais do que diferenças. Tinha aí uma questão de contexto, mas para a liberdade, ambos são a mesma coisa, né? São seus algozes. E o Lula está aí se assumindo como comunista. E eu acho isso bom. Eu gosto dessa versão do Lula raizão, assim, sincero, né? Porque vai distanciando, o Lula vai colocando a realidade diante do personagem criado historicamente. O mito do operário, do oprimido, nordestino, que veio para libertar o povo, os trabalhadores, e construir o socialismo democrático e tal. Não tem nada disso, não. O cara é comunista mesmo. Ele fundou o Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. Como é que você faz algo com o Fidel Castro e você está fazendo pela liberdade? Isso não é possível. Um dos maiores assassinos da história humana é o Fidel. É claro, o objetivo ali é reconstruir o que foi perdido no leste europeu, segundo eles mesmos, segundo os próprios documentos. Criou-se uma narrativa. Primeiro, criou-se uma cortina de fumaça para esconder o Foro de São Paulo, porque era importante esconder. Não andava para dizer, naquele contexto, com a União Soviética acabando de desmoronar, o Brasil se redemocratizando há pouco tempo, que a esquerda estava ali planejando construir os regimes comunistas no continente inteiro. Então esconderam o negócio mesmo. Depois não deu mais para esconder. E depois não foi mais preciso esconder, como é agora. Só não precisava dizer que é comunista. Tem um rapaz lá na Globo News que saiu falando que a história do Foro de São Paulo comunista era uma narrativa criada pelo Olavo de Carvalho. No dia seguinte, o Lula foi lá e humilhou esse rapaz. Confessou que é comunista mesmo, e comunista com orgulho.
é bom que repercuta a fala do Lula, porque o brasileiro que não gosta de estudar ou de ouvir quem estudou e quer aprender, normalmente ele desdenha, né, do fato que ele não conhece. Como eu vi muita gente desdenhar do Foro de São Paulo do teu risco e do seu risco. Agora vai lá, convença o Lula de que ele não é comunista não, que ele está enganado, que ele é um grande democrata, que você aprendeu assistindo a grande mídia o tempo inteiro que ele é um democrata. E não é o comunista que está ali falando diante da sua plateia. O Lula está se sentindo seguro. A hegemonia deles é tão grande, e ele teve prova disso na sua trajetória, porque o PT construiu essa hegemonia infiltrando-se em todas as instituições e tal, chegou ao poder, depois perdeu o poder, e ele da cadeia, ele sai da cadeia para a presidência da República. Essa é uma hegemonia que surpreendeu certamente até o próprio Lula. E por essa e outras razões ele se sente absolutamente à vontade de fazer o que faz. Pegar dinheiro público, esculhambar no exterior, com diárias aí de 700 mil reais, assumir que é comunista mesmo, fazer uma recepção com honras de chefe de Estado para Nicolás Maduro, o nosso ditador sanguinário que arrebenta com a Venezuela, que faz com que os venezuelanos migrem para Roraima. Ele não tem problemas com isso, e é por conta da sua situação absolutamente cômoda, onde a opinião pública é um mero detalhe e aquela que, quando ainda existe, porque o processo em paralelo para sufocar a opinião não conveniente, ele vai muito bem, obrigado para o Lula. Paulo citou a Globo News, teve eu não vejo, não assisto ao canal, obviamente, mas recebo, vejo nas redes sociais alguns recortes, alguns trechos, e teve um que disse que o Lula é um capitalista, que bastava olhar de que maneira ele usou o BNDES nos seus 2 primeiros mandatos para chegar à conclusão de que ele incentivou empresários e empresas brasileiras com o BNDES, que, portanto, ele é um capitalista. Quer dizer, esse não entende absolutamente nada de capitalismo, porque esse capitalismo de Estado, esse capitalismo de compadrio, é mais ou menos o que a gente tem na China. Isso não é capitalismo, e o capitalismo pressupõe concorrência leal, regras claras, e o Lula não é absolutamente um capitalista, absolutamente, né? E ele defende, Ana, um governo mundial, né, com a dominância, né, com esse governo mundial, que agora falam governança para ficar mais bonitinho, não é mais governo mundial, é um eufemismo, agora é governança, mas é um governo mundial com os eurasianos, né, com esse bloco China e Rússia. Ele fala os maiores absurdos, ele defende o comunismo que matou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando, Ele diz que sempre combateu a família, os costumes e o patriotismo. Ele defende ditadores e ditaduras e nada, Ana, acontece, nada. E eu fico pensando, o que será que essa pessoa precisa dizer ou fazer para que gente muito próxima a mim, com laço sanguíneo, que votou neste sujeito, para restabelecer a democracia, entenda de uma vez por todas que tipo de monstro é esse que nós temos aí. Olha, eu sou da turma do Paulo, deixa falar. Quanto mais fala, melhor, né? Enquanto eles querem nos calar, censurar, amordaçar, aqui do lado de cá a gente torce para que eles continuem falando, né? E é por isso que eles precisam colocar aí no caminho do brasileiro um projeto de lei como o 2630 para censurar inclusive as redes sociais, porque hoje todo mundo tem acesso a essas barbaridades que eles falam, né? Lembram que um pouco antes da eleição do ano passado, a atriz Juliana Paes fez uma declaração que ela não votaria, estavam pedindo, acho que para ela declarar o voto, e ela disse, olha, eu não vou declarar voto nenhum, só estou com medo de delírios comunistas, e ela foi completamente cancelada, né? Que né, delírios comunistas, não existe isso, né? No Brasil, o comunismo ficou lá trancado nas páginas da história. E a gente sabe muito bem que ao longo dos anos, das décadas, o comunismo ele se traveste, ele muda roupa, ele coloca um pontinho aqui, um pontinho ali no discurso para ganhar adeptos.
tenta apagar o passado também, porque, como você disse, Lacombe, são mais de 100 milhões de mortos pelo comunismo na história, e isso tudo parece que não é discutido, né, em momento algum. Agora, o Lula fala que na Venezuela há eleições, então, automaticamente há democracia. Ora, na União Soviética tinha lá uma Carta de Direitos Humanos na União Soviética, né? Anexada à Constituição da União Soviética. E nós sabemos muito bem o que acontecia ali, né, atrás da cortina de ferro. Eu recebi, Constantino, esse vídeo aí, você discutindo com a sua amiga, e ela dizendo: Constantino, que coisa é essa de Foro de São Paulo? Isso não existe, tá maluco? Isso é coisa de teólogo maluco lá da Virgínia. E tá aí, né? Agora você abre as manchetes dos jornais, é Foro de São Paulo aqui, Lula discursa no Foro de São Paulo ali, dizendo que se orgulha de ser chamado, né, de comunista. E agora vocês veem que situação. Estávamos falando dos conservadores limpinhos, né, que não estão olhando com pragmatismo o cenário que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos mais uma vez um tweet do PCO mostrando a esses conservadores e liberais o que de fato está aí em jogo. Eu não sei se o Lacombe consegue ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui na minha tela. Ana. Eu consigo, então olha aqui. Tá. O Bolsonaro chamou uma reunião na qual estavam presentes embaixadores de vários países e disse que considerava que as urnas eletrônicas são muito vulneráveis. Embora a imprensa golpista brasileira, com o aplauso de uma parcela da esquerda brasileira, tenha tentado mostrar que foi um julgamento absolutamente democrático e justo, não tem pé nem cabeça a pessoa perder a possibilidade de ser candidata por 8 anos porque falou que as urnas são vulneráveis. Tem a continuação, eu só consigo ler até aqui. Bom, mas está resumida a ideia do PCO. Olha, esse PCO é um comunista raiz, mas a gente se surpreende, né? Defende a liberdade. Exato. Aí no final eles acabam o tweet assim: o TSE e o STF tentaram transformar em crime o questionamento às eleições, o que é ainda mais absurdo, porque vários partidos já haviam criticado as urnas eletrônicas anteriormente, como o PT, o PDT. Nesse caso, o Bolsonaro não falou nada demais. Olha, chegamos ao ponto no Brasil do PCO ser mais razoável do que muito conservador e liberal que vive em pedestal. A gente sabe muito bem que é uma perseguição política, uma guerra política, como falamos no início do programa, querem calar os opositores. Para que oposição, né? Já que estamos falando de comunismo, não tem espaço para isso, porque a gente sabe que tem outros 15 processos contra o Bolsonaro lá no TSE. Então, se não fosse com esse, eles inventariam lá umas pirulas para enquadrá-lo em outro processo. É uma situação absurda, e o pessoal, de vez em quando eu olho aqui o chat, fico, meu Deus, é tal de socorro, o que fazer? Vamos para as ruas. Sinceramente, aquele programa que a gente teve, tão polêmico, que viralizou tanto, com Paulo Figueiredo, Paulo Martins, Constantino, Ana e eu, falando da manifestação que tinha sido convocada para 4 de junho, e houve uma certa divergência. Depois concordamos que era importante ir para as ruas, mas dependendo de quem convocasse, mas desde que a pauta fosse ampliada, não apenas cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Mas eu acho que está na hora mesmo, sinceramente. Eu nunca fui a uma manifestação na minha vida, porque acho que não é papel de um jornalista. Eu não conseguia nunca me separar, a pessoa física da pessoa jurídica, nunca consegui separar o cidadão do jornalista, nunca participei. Mas, sinceramente, chego à conclusão de que está na hora de ir para as ruas mesmo, já passou da hora, né? A gente precisa mostrar algum movimento organizado, porque está muito complicado.